dia, flores do dia, boa tarde, flores da tarde, boa noite, flores da noite. O meu nome é Carol Melo, da Carol Makeup, eu trabalho com maquiagem há 14 anos e hoje, mais uma vez, atendendo o pedido das minhas alunas, eu vim fazer uma revisãozinha das técnicas que a gente aprende no curso, tá? Eu tô olhando no espelho porque ele tá um pouquinho longe, mas vou tentar olhar aqui pra vocês. E hoje a gente vai fazer uma maquiagem um pouquinho mais noite, ainda com as técnicas do primeiro curso, mas eu vou mostrar esses novos pincéis que parecem umas escovinhas de dente, que estão super em alta lá fora. Então eu acabei de viajar e trouxe alguns, esses aqui são os de pele, eu trouxe alguns também de olho que eu vou mostrar ao longo desse vídeo. Então se você está curiosa para conhecer, vem comigo para a gente aprender a usar esses pincéis. Então, meus amores, na verdade eu já preparei minha pele, então eu já limpei, tonifiquei, hidratei, apliquei um primer. E agora eu vou começar fazendo a aplicação da minha base. Então eu vou usar a o Prolongwear Waterproof da MAC. Essa daqui, a minha NC42, é que eu tenho mostrado também nos vídeos anteriores, certo? Ela é uma base de longa duração e bastante cobertura. E eu vou aplicar com esse primeiro pincel maior. Normalmente eu uso o Kabuki, mas eu vou usar para fazer a aplicação. Então eu pus o equivalente ao meu grão de feijão. E aí você vai aplicando no seu rosto todo, certo? Com movimentos circulares. Então você pode usar esse pincel tanto para base líquida, como essa minha que é mais fluida, como você também pode usar para suas bases, por exemplo, compactas ou cremosas também, tá? Então você vai fazendo a aplicação no rosto todo, finaliza aqui no pescoço. Ele é um pouquinho mais durinho do que o Kabuki. Então ele faz uma aplicação um pouco mais, como é que eu vou explicar? Um pouquinho mais pesada, né? Um pouquinho mais compacta, acho que é a palavra certa, do que o pincel Kabuki, certo? Então, ó, fiz a aplicação na minha pele com esse maiorzinho. Na sequência eu vou para o corretivo, que vai disfarçar as imperfeições pontuais. Então também no tom da minha pele, eu uso o Prolongwear NC42 também, que ele também é um corretivo de longa duração. Então eu ponho menos, mais ou menos um grãozinho de arroz, e eu vou aplicar com esse um pouco menor, tá? Então eu vou aplicando ao redor dos olhos, então para disfarçar, né, a olheira, sempre assim com umas batidinhas para não tirar. Aqui eu tenho uma manchinha, então vou aproveitar para já aplicar desse lado. A mesma coisa do outro lado, então você vai tipo batendo e esfregando, tá vendo? Para que você tenha o produto aplicado. Então, nessa linhazinha do sorriso, em volta do lábio, e a base do corretivo eu sempre passo no lábio também para ajudar a fixar o batom. E aí qualquer imperfeição que aparecer, como manchinha de sol, manchinha de gravidez, vasinho rompido, você faz a aplicação do corretivo também nesses locais, tá? Para aplicar o pó, algumas pessoas gostam de usar esse pincel, né? Então, deixar um para base e um para o pó. Eu prefiro usá-los para os produtos cremosos, porque para os produtos em pó eu prefiro os pincéis de cerdas naturais. Então eu vou usar o tradicional para fazer a aplicação do pó. Esse é o esse é o C6 da MAC, o Studio Fix. Então você aplica no rosto todinho. Lembrando que a base uniformiza, o corretivo disfarça as imperfeições pontuais e o pó tira o brilho, né? Além de colorir também a pele, ele vai deixar a sua pele mais sequinha e aveludada, parecendo um pêssego, certo? E agora eu vou fazer o contorno. Então eu vou fazer o contorno básico ainda. Eu vou usar o Bahama Mama, né, da The Balm, que eu gosto bastante, ele não tem brilho. E aí eu vou usar esse pincel novo, que agora tá super em alta também, que a gente chama de flat, que ele faz um contorno um pouco mais marcado. Normalmente eu uso o Kabuki angular, mas eu vou usá-lo. Então eu vou aplicar aqui, ó, na lateral da testa, para deixar a testa mais fininha. Ele é um pouco mais preciso, assim, um pouco mais firme a aplicação. Então isso é que diferencia o flat, né, do pincel, aquele que a gente fala. Eu passei em cima só para lembrar que quem quiser afinar a testa põe na lateral e quem quiser diminuir põe na diagonal, tá? Aqui você sai lá da orelha até mais ou menos assim a metade do rosto. Então sempre nessa direção, ó, para deixar esse efeito do rosto mais fininho, tá? Então esse é o contorno básico que eu ensino no primeiro curso, que ele é meio que universal, assim. Se você tem dúvidas sobre o seu tipo de rosto e tal, não tem problema, você pode usar esse contorno. Aí, na lateral do nariz, para deixar o nariz
mais fininho e tsum-tsum na pontinha para levantar. Pronto, então o contorno tá prontinho, feito então com esse pincel flat. Você vai observar que ele fica mais marcado, assim, mais forte, como eu tô fazendo uma maquiagem mais pra noite, então ele fica legal, tá? E aí, a gente vai agora pro blush, então eu vou usar esse aqui da Love Beauty, que é uma linha da Forever 21. Ele é um tom que eu adoro, como se fosse um fúcsia, assim. Então eu vou aplicar com o pincel redondinho de blush, pode ser o chanfrado também, logo acima do bronzeador. Ó, então você faz a aplicação. Lembra que a gente fala, eu brinco no curso que é o sorvete napolitano, você vai ter uma camada de chocolate, que é o bronzeador, e uma camada de morango, que é o blush, tá? Bom, terminei isso aqui, aí agora eu vou para o meu iluminador, certo? Eu vou usar esse iluminador aqui, que é o da Elf. Eu vou usar esse pincel, que é um dos pincéis já desse kit do escovinha de dente, então eu vou colocar aqui no centro da testa, certo? Se você não gostar desse também, tem esse maiorzinho, que às vezes eu uso também para esfumar a sombra, ó, ele é um pouquinho maior, você pode aplicar no centro da testa, tá? Mas eu vou com o outro que ele dá uma aplicação mais precisa. Linha do nariz, para deixar o nariz bem fininho, contorno superior e inferior do lábio. Aqui eu vou usar esse aqui que é um pouquinho maior. E no ossinho, porque também para mim esses pincéis são novidades, tá, amores? Eu tô começando a utilizá-los agora. Então aqui, ó, na lateral. Então lembra que a gente fala do plano piloto, eixo monumental, final das anote para fazer a aplicação do iluminador. Bom, terminei isso aqui. Agora eu vou para minha sobrancelha. Então, primeira coisa, eu vou pentear. Normalmente eu corrijo com um lapisinho. Hoje eu vou usar uma sombra para sobrancelha para fazer um pouquinho diferente. Então eu tô usando essa aqui, é um kitzinho da Lancôme. E aí eu vou fazer com o pincel chanfrado, eu vou preenchendo as falhinhas então, ó, da minha sobrancelha. Eu, na verdade, acho o lápis mais prático, tá, amores? Como eu sempre falo no primeiro curso, mas eventualmente eu gosto também de fazer com a sombra para deixar esse efeito, ó, como já muda, um pouco mais marcado na minha sobrancelha. Mas aí vai de vocês o que vocês acharem mais prático. Pro dia a dia eu prefiro o lápis, e para quando eu tô com mais tempo, mais paciência, aí eu faço com a sombra, tá? E aí eu vou dar uma esfumadinha com a escovinha e aí a sobrancelha tá prontinha. E aí, para fazer os olhos, eu vou usar os pincéis, então, escovinha de dente, né, da maneira que eu uso. Eu vou usar duas paletinhas. Então, eu vou usar essa mate da LA Colors, que eu trouxe agora. Eu já usei a marronzinha dela. E vou usar também a Naked, né, para fazer um mix entre as duas. Então, eu vou começar com essa branquinha para iluminar, tá? E aí, eu vou usar o primeiro pincel aqui. Eu vou usar esse menorzinho, são 3, deixa eu mostrar aqui para vocês conseguirem ver a diferença, ó. Então tem esse menorzinho, aí tem esse médio e aí tem esse maiorzinho. Então eu vou usar primeiro o menorzinho dos 3, tá? E aí eu vou aplicar com ele aqui a minha sombra iluminadora, certo? Como ele é mais fininho, ó, eu vou aplicar rentezinho a sobrancelha. Você aplica tipo também com batidinhas para ele ficar bem. Olha que legal, tá? Rentezinho a sobrancelha nos 2/3 finais da sobrancelha e mais ou menos na largura desse ossinho para levantar. E aí, a mesma coisa do outro lado. Eu tô fazendo, amores, com esses pincéis, mas vocês podem fazer com os pincéis tradicionais, igual a gente viu nos vídeos anteriores. Porque, na verdade, a ideia desses vídeos é que vocês possam revisar o que vocês aprenderam na aula, tá? E aí, ainda com a mesma sombra, eu vou colocar um pouquinho dela aqui, ó, com esse mesmo pincel, nesse cantinho interno. Ai, Carol, mas você tá fazendo igual os outros vídeos? É, porque a ideia aqui é que vocês possam revisar, porque isso é uma coisa que vocês pedem muito, né? Revisar a técnica do curso, que é uma técnica universal, e poder usá-la de diversas maneiras, tá? E aí, para esfumar, eu uso o mesmo que eu usei para o iluminador, ó, para dar uma esfumadinha nessa sombra, ok? Agora, eu vou para a segunda cor. Na verdade, eu quero fazer essa maquiagem hoje com brilho, então eu vou usar aqui
a da Smoke agora. Eu vou usar esse prata, tá? Que é o Slanted, esse aqui, ok? E aí eu vou pegar agora o pincel maior daqueles 3 que eu tava mostrando. Esse é o maior, tá? E vou fazer da seguinte maneira, eu vou pegar ele aqui, vou pegar essa sombra. Eu vou pegar maior porque, na verdade, como nessa técnica a gente coloca a clara rente de sobrancelha, a média na pálpebra toda. Lembrei a escura no cantinho, então eu achei esse tamanho mais proporcional. Então peguei a sombra aqui, certo? E aí eu vou colocar aqui no canto, ó. Isso aqui eu achei legal, é que você já vem com ele, ó. Ele já tem mais ou menos o tamanho, ó. Você marca mais ou menos o ângulo. Você marca o ângulo e aí você vem buscando aqui, ó. Tá vendo? De fora pra dentro. Olha que legal, né? Ele é legal para marcar essa angulação. Então você preenche aqui o equivalente, mais ou menos, da 2/3 da sua pálpebra, tá? A mesma coisa do outro lado, faz a carinha de metida, lembra da aula? Ó. E vem preenchendo, sempre de fora para dentro, sempre com o rostinho assim levantado. Ele tem um tamanho mais ou menos padrão, né? Mas se a pálpebra for menorzinha, a minha é até pequena, mas você pode usar o tamanho menor também, tá? Então olha que legal que já ficou. E aí, para esfumar, eu volto com aquele mesmo e dou uma esfumadinha para tirar esse efeito muito marcado da sombra, tá? Agora eu vou voltar para outra paleta, porque ela tem um preto bem preto, que é esse último aqui, ok? E eu vou pegar o pincel, na verdade eu vou pegar o pincel, deixa eu aproveitar aqui que eu fiz essa cor, deixa eu só mostrar uma técnica que é do curso 2, até pra gente revisar, que é o côncavo, tá? Então o côncavo é essa voltinha que a gente tem aqui, não é bem o fundo, é como se fosse a virada mesmo. Então eu vou pegar uma sombra grafite, antes de pegar a preta, que é essa daqui, e aí, ó, com esse pincelzinho aqui, eu vou marcar o côncavo. Quando eu marco o côncavo, o que eu tenho em termos de efeito? Eu levanto, ó, e dou um pouco de profundidade pra minha pálpebra, tá? Eu tô bem de longe agora, mas é pra vocês poderem ver. Deixa eu vir mais pertinho. Ó, ele fica super legal, ele é bom pra quem tem a pálpebra mais rasinha, né? Vocês falam que é gordinha, mas não tem a ver com gordinha, com gordura, é mais rasa. Ó, e aí eu esfumei o côncavo, tá? Se não tiver esse pincel, não tem problema, faz com o pincel normal que a gente aprendeu no primeiro curso. Isso aqui é só pra vocês poderem ver essas novidades, sempre é bom a gente saber dos lançamentos, né? E então, para finalizar, agora voltando sim para a última cor, que é o preto, eu vou pegar o pincel menor daqueles 3. Tem gente que gosta de fazer o côncavo com ele também, ele fica mais fininho. Mas eu gosto do côncavo um pouco mais largo, eu não gosto daquele côncavo muito marcado não, tá? E aí, ó, eu já encaixo aqui e vou com a sombra mais escura, no caso aqui o preto, que é a última, eu vou preenchendo aquele cantinho. Então, eu marco aqui do final dos cílios, ó, e venho buscando até mais ou menos 1/3 do olho. E lembra que a gente falou no vídeo anterior que não precisa ficar preocupada de ficar milimetricamente igual, tá? Pense em fazer uma coisa equilibrada, mas não precisa ficar fazendo aquela maquiagem totalmente perfeita. E aí, para esfumar, o mesmo pincel. Então sempre é bom o seu pincel de esfumar ficar tipo limpo só mesmo para esfumar, tá bom? E agora então eu terminei com as 4 sombras, tá? Deixa eu ver se tá mais ou menos parecido aqui, porque eu tô bem de longe do espelho, mas tá legal que eu não quero que fique tão preto. E aí agora eu vou colocar o delineado. E aí agora para delinear, né, normalmente eu uso esse pincel fininho, que é o de delinear que eu ensino na aula, mas eu vou delinear com esse aqui, o escovinha também. Então eu já molhei ele um pouquinho para ele ficar, a sombra soltar um pouquinho mais. E na sombra preta, eu vou fazer mais ou menos aqui pertinho do espelho, ó. Ele não vai ficar um traço tão preciso, tá? Mas como a ideia hoje é a gente mostrar esse pincel, esses pincelzinhos, então acho que vai ficar bem legal, ó. Você vai delineando, ele é fininho, tá? Não é tão fininho quanto... Ele vai dar um traço assim, vamos dizer, parecido com o do chanfrado. Não vai ficar tão fino,
mas, né, para uma maquiagem noite ou mesmo para quem gosta, ele fica bem legal, ó. E a vantagem, mais uma vez, é que se você fizer com a sombra e não ficar tão perfeito, dá pra você usar o dedinho ou um cotonete para esfumar, tá bom? E aí agora eu vou usar o mesmo pincel, olha só, para fazer aqui a parte inferior. Gente, normalmente eu faço essa parte inferior no curso com o pincel chanfrado, deixa eu só mostrar ele para revisar, ó, tá? Mas eu acho até melhor que esse, é mais fácil. Mas o que eu queria falar na verdade é que não precisa ser só obrigatoriamente o preto, tá? Você pode fazer com outras cores, também com verde, com azul, né? É que como hoje eu tô toda de verde, eu tô com um vestido verde, ó, acho que vai dar pra ver, né? Então eu quero deixar essa maquiagem um pouquinho mais neutra, tá? Por isso que eu não tô colocando a cor, mas eu particularmente adoro o colorido na maquiagem. E aí agora eu vou colocar o meu lápis de olho, certo? Eu vou colocar o preto, lembrando que se você quiser diminuir o tamanho do olho, você coloca o preto. Eu gosto porque, embora ele deixe meu olho menor, ele também destaca. Mas você pode usar o claro se você preferir aumentar o tamanho do seu olho, ok? Então olha como já mudou bem, já tá uma maquiagem mais festa, usando as mesmas técnicas do primeiro curso. A única coisa que eu usei do segundo, que é a linha do côncavo, para fazer uma revisão para as meninas do segundo curso também. Bom, e agora eu vou usar a sombra pigmento, que eu sei que vocês adoram, essa Shine Mix da Coloss. Ó, então eu vou pegar o pincel de esfumar, vou levantar o rostinho, ó, e vou depositar um pouquinho dela para dar esse brilho aqui, ó, nessa parte mais clara da minha maquiagem, tá? Deixa eu olhar de perto, que eu tô vendo aqui de longe que ficou um pouquinho aqui. Deixa eu só pegar meu espelhinho aqui mais de perto, tá? Ó, então eu faço a aplicação nessa parte aqui mais interna para dar esse brilho. Como essa maquiagem é noite, então ela vai ter esse brilho, olha, que vai ficar super bonito, super interessante. E agora, pra gente poder finalizar esse olho, eu vou colocar o Convex, né, pra levantar os meus cílios. Por que é importante usar o Convex, que eu sempre falo? Porque como eu vou colocar o cílio postiço, é importante que o meu cílio original esteja levantadinho na hora que eu colocar os cílios postiços, tá? Então você coloca, segura 10 segundinhos de cada lado e aí você faz a aplicação da sua máscara. Se você não for colocar os postiços, aí você pode aplicar bastante máscara. Como eu vou aplicar o postiço, até pra gente fazer a revisão de como que aplica, eu vou colocar só um pouquinho. Eu tô usando a Oscillation da Lancôme. Muitas vezes eu gosto de misturar as máscaras também, tá? Então eu adoro essa aqui também, que é a High Impact da Clinique. Então eu vou usar um pouquinho dela também. E aí eu vou colar o meu cílio postiço, tá? Então eu já cortei os cílios, eles já estão aqui cortadinhos. Você pode cortar na metade ou pode usar um pouquinho maior, como eu tenho feito para mostrar. E aí você sempre deixa a parte maior para fora, porque o cílio, gente, ele muda a maquiagem. É incrível, quando você coloca, eu vou colocar um lado e o outro, vocês vão ver. Eu tô usando a cola Duo, mas eu adoro aqui no Brasil da Macrylan, que é ótima, porque tem esse aplicador que eu acho muito mais prático do que a bisnaguinha, tá? E aí o segredo é você esperar a cola secar uns 10 segundinhos para não ter perigo dela ficar molhada. E aí você vem, ó, por cima, encaixa os seus cílios. Lembra que a gente fala na aula? Porque se você vier por baixo, ele vai acabar que não vai levantar, né? E aí você coloca aqui, ó, esse pauzinho. Eu até mostrei no vídeo anterior. Ele vem nessa colinha da Macrylan. E ele é fantástico porque, ó, ele ajuda você a ter o apoio aqui, ó, pra prender bem esse cílio, certo? Aqui acabou borrando um pouquinho a minha máscara, mas aí eu vou limpar. Ok. E segura bem pra ver se ele tá bem apertadinho.
né? E olha como já muda a carinha da maquiagem, gente. Olha, é outra coisa, não é não? Fala a verdade, tá? E agora eu vou pro outro lado, enquanto esse aqui seca. Aí o procedimento é o mesmo, que eu sei que pra vocês, e até pra mim, tá, gente? Porque eu tô de longe aqui do espelho, essa é uma das partes mais difíceis, né? Pra quem não enxerga bem, então a minha dica é assim, se você não enxerga tão bem, vai pelo tato, né? Vem com ele aqui por cima, ó. Eu vou dar uma sopradinha pra cola secar um pouquinho mais rápido, ó. Eu não tô vendo aqui, então eu tô indo pelo tato. Ó, encaixa bem. Aí, se não tiver esse pauzinho, ó, que vem na colinha, você pega, sei lá, um cabinho de pincel, uma pinçazinha, só pra te ajudar a dar esse apoio pertinho dos cílios, tá? Quando a gente põe ele na metade, é mais fácil, porque é uma região menor. E aí, você também pode, como esse traço feito com aquele pincel, ele ficou um pouco mais fininho, no final você pode dar uma delineada também pra retocar o seu delineador, tá? Então, olha, gente, como que já ficou a maquiagem. É uma maquiagem noite, né? Vou chegar mais pertinho pra vocês verem, tá? E agora eu vou finalizar com o batom. Então, eu vou colocar o Vegas Volt da MAC. Eu até já tirei a tampinha, não sei onde eu pus. Ele é um vermelho meio alaranjado, que eu adoro. E ele é amplified, não é mate. Eu tô evitando os mates, porque a Brasília tá muito seco nessa época, tá? Mas, se você gostar, a dica é passar um hidratantezinho antes. Um hidratante labial ou um batom mais hidratante para poder usar o mate, tá? Bom, então essa é a maquiagem noite, usando esses pincéis super engraçados, né? Muita gente acha engraçado, muita gente acha legal, minha mãe achou o máximo, que são os pincéizinhos e escova de dente, que a gente chama, né? Eles são super legais. Então, espero que vocês tenham gostado das dicas. Eu tô aqui de verde, agora eu vou terminar de me arrumar. E que vocês possam ter revisado um pouquinho aí das nossas aulas, que vocês sempre pedem, para que vocês possam treinar bastante a maquiagem de vocês, tá? Um beijo grande, tchau!